Pessoal, beleza? Amor, estamos aí para a nossa segunda aula sobre angiospermas, tá certo? É um conteúdo mais pragmático, um conteúdo maior, existem mais detalhes, por isso que eu coloquei em duas aulas separadas. A primeira, a gente viu a estrutura da flor, vimos as características gerais das angiospermas e agora a gente vai analisar o processo de reprodução das angiospermas, beleza? Então, vê lá, acompanha aí, foi feito com muito carinho esse slide aí para vocês. Olha lá, você tem aí do seu lado esquerdo uma florzinha, né, com carpelo, com estilete, que são as estruturas relacionadas à reprodução, né, o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, como a gente viu na aula anterior. A partir daí eu fiz um corte, né, dei um corte no estame, né. Esse corte ele mostra a maturação dos esporos, os sacos polínicos, que podem ser chamados também simplesmente por microesporângios. Amores, observa bem. Tu tens agora a meiose. Se está ocorrendo meiose, eu tenho a formação de células germinativas, né? E após essa formação de célula germinativa, eu tenho o processo de mitose, que está aí dentro dessa perspectiva dessa foto que eu coloquei para vocês. Segue aqui o esquema. Ó, deixa eu colocar aqui um ponteirinho para vocês darem uma analisada aqui comigo. Vê, eu tenho o microsporócito 2N, que sofreu meiose, como eu havia comentado para vocês, e formando, olha aqui, ó, quatro células após a meiose, né? Então, eu tenho agora os chamados microsporos. Esses microsporos vão dar origem ao grão de pólen. Amores, observa que esse grão de pólen ele vai apresentar dois núcleos. Ó, um núcleo ele é chamado núcleo vegetativo ou núcleo polínico. Não esquece, se liga que em biologia a gente tem muitas sinonímias, são muitos sinônimos. Então pode cair para você, pode ser abordado como núcleo vegetativo ou núcleo polínico, tá certo? E eu tenho a outra célula, que é chamada núcleo vegetativo ou núcleo reprodutivo, beleza? Então um vegetativo, polínico, e o outro germinativo ou reprodutivo, beleza? Então, em suma, cada estruturazinha dessa aí que vai apresentar esses dois núcleos é o grão de pólen. Tranquilo aí? Então, essa é a parte masculina. Bom, vamos à parte feminina agora. Ó, imagina aqui, tu tens duas estruturas importantíssimas, tá certo? Vamos começar agora pela primeira aqui. Vê, eu tenho um ovário, que a gente já viu na aula anterior, e eu tenho o óvulo. O óvulo é toda essa estrutura aqui, como nós vimos, né? Como a gente teve a oportunidade de analisar. Observe o seguinte, dentro do óvulo imaturo, eu vou encontrar os chamados megasporócitos 2N. Esse megasporócito, ele vai sofrer meiose. Se vai sofrer meiose, ela vai formar exatamente a célula germinativa. Não é isso? Então, observa bem o ciclo, a situação que é submetida a esse tipo de aspecto. A partir daí, da meiose, lembra que eu tenho a formação de 4 células. Por que, amores? Eu tenho a formação de 4 células 2N. Se liga que esses megásporos que são formados, que são 2N, desses 4 eu só tenho um funcional. Os outros 3, eles morrem, eles degeneram, como eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? Então eu tenho megásporos funcionais, ou melhor, megásporo funcional, que vai ser só um, e aqui eu tenho megásporo atrofiado, que são 3. Amores, presta bem atenção. A partir daí eu vou encontrar 3 processos mitóticos, tá? Cabeça, por que 3 processos mitóticos? Presta bem atenção, eu tenho a formação de 8 células. Na primeira mitose eu encontro 2, na segunda eu vou encontrar 4 células e na terceira eu vou encontrar mais 4, 8 células. Tá certo? Cabeça, é necessário saber o nome dessas 8 células? É imprescindível, é importantíssimo. Sabe por quê?
Porque a partir daí você vai ter uma noção de como é que vai se comportar a estrutura desse organismo e quais são as partes que vão viabilizar o processo de reprodução, tá certo? Então, preste bem atenção. Aqui na parte inferior eu encontro a entrada. A entrada é chamada simplesmente por micrópila, do jeito que está aqui em cima, ó, micrópila. Então aqui eu tenho a micrópila. Amores, acima, no lado posterior à micrópila, eu tenho 3 células, que são as antípodas. Cabeça veio de onde? Eu já coloquei aqui para vocês. Ó. Ocorre 3 mitoses, formação de 8 células. Beleza? Tranquilo? Segue o raciocínio. Observa que no núcleo, aqui ó, bem no centro, eu vou encontrar os chamados núcleos polares. Mais 2. Beleza? Mais 2 células. Então você tem 5. No meio, aqui ó, na parte inferior, como você pode verificar, eu coloquei para vocês a oosfera. Deixa eu colocar aqui de novo o pilotinho para ficar bem bonitinho. Eu tenho a oosfera. Lembra, gente, a galera cai demais. Quem é fecundado não é o óvulo, é a oosfera. Quem vai promover a fecundação é a oosfera. Tá certo? Beleza? Então, vê lá. E aqui tu tens as 2 células laterais à oosfera, que são chamadas simplesmente por sinérgidos. Ou seja, eu tenho, a partir da germinação, a formação do grãozinho de pólen, 2 tipos de células. Não é isso? Ou melhor, dois núcleos a partir dessa célula. Quais são os núcleos? Núcleo vegetativo ou polínico, núcleo generativo ou reprodutivo. Beleza? Parte feminina. O que é que eu vou encontrar? Ovário, óvulo imaturo, megásporo, sofre o quê? Meiose. Vai formar os chamados megásporos, 2N. E a partir daí, cabeça, esses megásporos, eu tenho só um funcional, que vai ser o esporo funcional. E os outros 3, eles degeneram. Aqui nós vamos encontrar a formação de células. Porque eu vou encontrar 3 processos mitóticos. Não é isso? Ó, ocorre 3 mitoses e a formação de 8 células. Quais são essas 8? Cabeça tem que saber? Tem. 3 são as antípodas. A micrópila, que é a entrada, você vai encontrar 3 também, que são as sinérgides e a oosfera. E no meio nós vamos encontrar os chamados núcleos polares. Vamos ver agora, vamos fechar como é que vai ocorrer esse processo de fecundação. Vê lá, dá uma olhadinha que está bem bonitinho. Tá? Então aqui ó, uma última dica, o núcleo polínico forma o tubo polínico, né? E o núcleo reprodutivo promove a fecundação. Isso aí a gente vai ver no próximo slide. Olha lá. Tá bem mastigadinho, tá bem detalhado para vocês, tá certo? Então aqui ó, o que é que nós vamos encontrar? Você vai encontrar aí a estrutura que a gente já havia destacado, né? Você tem na parte inferior o ovário, eu tenho o óvulo. Então, a partir do momento que esse grão de pólen ele chega à parte superior do aparelho reprodutor feminino, ele promove a liberação do núcleo polínico, tá? Esse núcleo polínico ele vai promover exatamente a formação do tubo polínico. Esse tubo polínico ele dá subsídio para que o núcleo generativo ele consiga passar ao longo da estrutura, como vocês podem visualizar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele passa ao longo da estrutura do tubo polínico e pimba, consegue fecundar a oosfera, tá? Então tu tens aí a fecundação da oosfera. Observa que existem 2 situações interessantes. A primeira é a fecundação e a segunda é uma dupla fecundação. Esse núcleo generativo ele se divide, ele forma um núcleo espermático, ou seja, um vai fecundar os núcleos polares e o outro vai fecundar a oosfera. Amores, presta bem atenção agora no que eu vou te dizer, tá? Se liga bem na parada. Quando você encontra um fruto, o fruto ele é oriundo de uma
flor. Cabeça como? O ovário da flor, ele consegue hiperatrofiar, ele consegue crescer a partir do processo de fecundação que eu descrevi agora para vocês. E o que vai acontecer? Quais são as modificações? Vê que coisa linda. Ó, aqui o ovário ele vai formar o fruto. O fruto propriamente dito. É essa parte aqui, ó, que é o mesocarpo. Beleza? Tranquilo? Vê lá. A osfera, ela vai formar o embrião da semente. Tranquilo? Dá outra olhadinha. O óvulo, que é essa parte maior aqui, ela vai formar o tegumento. E os núcleos polares, eles vão formar exatamente o endosperma. Onde esse endosperma ele é rico em nutrientes, em amido. Beleza? Dica. Esse endosperma ele é 3N. A cabeça por quê? Lembra que você tem aí, no caso, 2 núcleos polares, mais um núcleo espermático. Então, N mais N mais N dá quanto? 3N. Beleza? Isso cai muito nessas provas de vestibular. Então, aqui, ó, o núcleo generativo se divide em 2, promovendo a dupla fecundação. Beleza? Então, está formadinho aí o fruto. O fruto ele é oriundo de uma flor, né? A quantidade de flores que você encontra numa plantinha é responsável exatamente pelo desenvolvimento do fruto, mas aí ainda existem os frutos partenocárpicos, os pseudofrutos, que nós vamos ver em aulas a posteriori. Beleza? Então, essa é a nossa segunda aula sobre angiosperma. Procura fixar, procura escrever aí todos esses aspectos que eu destaquei para vocês, que são de suma importância para as nossas provas, para o que vocês vão serem submetidos aí em todo o Brasil. Beleza? Abraço, tudo de bom. Valeu, gente!